Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre força de atrito. Tá? Vamos ver o que é essa força, quais são as classificações e como que a gente faz para estar determinando o valor dela aí. Então no nosso material, a partir da página 34 vocês encontram aí esse assunto. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem inicial, né, para a gente pensar um pouquinho. A gente vê aí a todo momento carros estacionados em ruas inclinadas, em ruas íngremes. Né? Como que isso acontece? Tudo bem, a gente sabe que o motorista aciona os freios e tal, mas como que o simples fato de a gente acionar os freios faz com que o carro consiga parar nessas ruas inclinadas? Isso se deve ao atrito que existe entre os pneus e o asfalto. Né? É graças a essa força, né, que a gente vai entender melhor aqui ao longo dessa aula, que o carro consegue parar numa rua inclinada. É graças também ao atrito que a gente consegue caminhar. Né? Devido ao atrito que existe entre os nossos pés e a terra, né, com os músculos aí do nosso corpo, a gente aplica uma força empurrando a terra para trás, a terra reage e nos empurra para frente. Né? Então é graças à força de atrito que está aí, que surge, né, que aparece entre os nossos pés e a superfície da Terra, que a gente consegue caminhar. Entre outras situações aí que vão aparecer para a gente ao longo da nossa aula. Então a gente pode perceber que a força de atrito, ela é uma força que está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Né? Ela aparece aí em diversas situações do nosso cotidiano. Mas o que é essa força? Bom, o atrito, pessoal, ele é uma força que tende a dificultar o movimento de um corpo sobre uma superfície. Então ele vai aparecer sempre que houver tendência de um corpo deslizar sobre uma superfície de apoio. Eu coloquei um objeto apoiado sobre uma superfície e vou aplicar uma força sobre esse objeto. Tendendo a fazer com que ele se desloque, com que ele se mova, aparece a força de atrito. E essa força de atrito, ela sempre aparece no sentido de contrariar o movimento, de tentar dificultar esse movimento, de impedir que ele aconteça. Tá? Então, a força de atrito, ela aparece nessas condições. E ela se deve às imperfeições que existem nas superfícies que estão em contato. Por exemplo, quando a gente pega um objeto qualquer, a gente olha, né, por mais que ele pareça estar liso, né, sem imperfeições, a gente olha ali para a superfície e a gente fala assim, nossa, ele está lisinho, não tem imperfeição nenhuma. Mas se a gente for fazer uma análise microscópica daquele objeto, daquela superfície, a gente vai ver que existem pequenas imperfeições. Né? Então é como se ele tivesse várias ranhuras ali. E todos os corpos têm essas imperfeições. Quando a gente coloca um objeto sobre o outro, essas imperfeições, né, elas vão apoiar uma sobre a outra, e isso, né, se eu tenho aqui então um objeto que vai deslocar sobre uma superfície qualquer, na hora que eu aplicar uma força aqui, olha, tendendo a produzir um deslocamento desse objeto, isso vai ser dificultado por conta dessas imperfeições. Tá? Então o atrito ele surge por conta disso, devido a essas asperezas, essas imperfeições que existem nas superfícies que estão colocadas em contato. Então aqui, entre os pneus do carro e o asfalto, existem essas imperfeições. Então existe atrito entre os pneus do carro e a superfície de apoio. Né? Então na hora que o motorista aciona o freio, devido a essas rugosidades, essas imperfeições, o atrito, né, faz com que o carro consiga ficar parado naquela posição inclinada. Tá? Então a gente já sabe o que é a força de atrito. É uma força que aparece sempre em que há tendência, em que há movimento, em que há deslizamento ou tendência de deslizamento de um corpo sobre uma superfície qualquer. Ela é sempre paralela à superfície de apoio e ela sempre age em sentido oposto à tendência de deslizamento. Tá? Então aqui, por exemplo, nesse esqueminha que eu estava analisando aqui, se eu estou aplicando uma força F para a direita sobre esse bloco, a força de atrito ela vai aparecer para a esquerda, ela vai aparecer aqui embaixo, normalmente a gente representa embaixo no contato entre as superfícies, tá? Vou chamar aqui de FA. Então a força de atrito estaria ali agindo para a esquerda. Claro que todos os dois têm caráter vetorial, tanto a força de atrito quanto a força F, ok? Então esse é o nosso atrito. Coloquei aqui algumas imagens para a gente ver, né, entender o surgimento do atrito. Então aqui tem uma pessoa empurrando uma caixa, um objeto qualquer, né, e quais seriam as forças que estão agindo sobre ele? A gente tem o peso, sempre vertical para baixo, e a normal, sempre
perpendicular à superfície de contato. Então essas duas forças a gente já vem falando delas aí há um bom tempo. A força que essa pessoa está aplicando sobre a caixa está aqui representada por F, uma força horizontal para a direita. E, devido às imperfeições que existem aqui entre as superfícies que estão em contato, aparece a força de atrito que se opõe ao movimento do bloco, ao movimento do corpo. Então, eu estou aplicando uma força horizontal para a direita, aparece o atrito horizontal para a esquerda. Ele tende a contrariar, a dificultar o movimento desse objeto sobre essa superfície. Uma outra situação aqui é uma pessoa caminhando sobre uma rua inclinada. Então, graças ao atrito que existe entre os pés da pessoa e a terra, né, devido a essas imperfeições que eu venho falando aqui, né, a pessoa vai conseguir, através dos músculos da sua perna, empurrar a terra para trás, a terra vai reagir, terceira lei de Newton, e empurrar a pessoa para frente, fazendo com que ela consiga subir essa rua ou mesmo caminhar numa rua plana inclinada. O que acontece na rua plana é a mesma coisa, né? Devido ao atrito entre os meus pés, eu empurro a terra para trás, a terra reage e me empurra para frente. Tá? Então, algumas situações onde a gente tem a força de atrito presente aí. Entre outras, né? Muitas vezes a gente pode pensar, pelo que a gente está falando, o atrito ele tende a contrariar, dificultar o movimento. Então, muitas vezes a gente pensa que o atrito só traz prejuízos, né? Graças ao atrito que as peças de motor vão se desgastar, né? É graças ao atrito que os pneus do carro vão gastar também, graças ao atrito com o asfalto. Então, devido a essas situações, a gente imagina muitas vezes que o atrito é algo negativo, que ele traz sempre coisas negativas, prejuízos. Mas nem sempre. Por exemplo, nós somos protegidos, estamos protegidos aqui na Terra, né? Entre aspas, claro, não é uma proteção 100%, mas a gente tem uma proteção aí oferecida pela atmosfera, pela massa de ar que nos envolve. A gente sabe que no espaço existem aí milhares e milhares de rochas, e essas rochas podem vir a entrar na atmosfera terrestre, e se elas chegarem aqui na Terra, elas podem produzir danos, causar danos, trazer prejuízos. São os meteoritos, os meteoros que a gente ouve falar tanto deles aí. Só que graças a essa camada de ar que existe aqui, quando um pedaço de rocha desse entra na atmosfera terrestre, devido ao atrito que o ar oferece, a dificuldade que o ar vai oferecer para a entrada dessa rocha aqui, ela vai esquentar tanto, ela vai aquecer tanto, que ela vai pegar fogo, muitas vezes ela acaba virando cinzas antes mesmo de atingir a superfície terrestre. Então, o atrito com o ar oferece uma proteção para a gente aqui na Terra. Se não fosse esse atrito, nós seríamos atingidos aí por muito mais meteoros ou meteoritos, digamos assim, do que a gente é hoje, né? Então, ele oferece uma certa proteção aí para a gente aqui na Terra. Entre outras situações onde a gente tem aí o uso do atrito. O próprio fato da gente caminhar, né, é uma ação benéfica do atrito aí. Se não fosse ele, a gente não conseguiria andar, os carros não conseguiriam se deslocar. Então, a gente tem fatores positivos e negativos associados ao atrito. Bom, uma vez que a gente sabe o que é então esse atrito, vamos ver qual que é a classificação dele. A gente tem dois tipos de atrito, o chamado atrito estático, que como o próprio nome já sugere, é aquele que age no objeto enquanto ele está parado, vem de estátua mesmo, né? Então, o atrito estático é aquele que age no corpo enquanto ele está parado. E o atrito cinético ou dinâmico, tá? Que é a mesma coisa, a gente pode encontrar atrito cinético ou dinâmico, que é aquele que age no objeto a partir do momento que ele já começou a se mover. Tá? Então, a gente tem duas situações. O corpo está parado, existe atrito? Sim, é um atrito estático. O corpo está em movimento, existe atrito? Sim, é um atrito cinético ou atrito dinâmico. Lembrando que essas duas forças só vão aparecer quando a gente tiver uma força aplicada sobre o objeto tendendo a produzir um movimento dele. Então, eu tenho um corpo parado, eu vou aplicar uma força sobre ele. Enquanto ele estiver parado e eu estou aplicando essa força, é o atrito estático que está agindo. A partir do momento que a minha força foi suficiente para provocar um movimento desse objeto, passa a agir o atrito cinético ou dinâmico. Tá? Vamos ver como que a gente faz para determinar cada um deles aqui. Primeiramente, falando do atrito estático. Então, aqui a gente tem um bloquinho de massa M,
né, a gente tem o peso dele vertical para baixo e a normal vertical para cima, as duas forças que a gente já vem trabalhando com elas aí. Vamos considerar que agora a gente comece a aplicar sobre esse objeto uma força F. Tá? Então ele estava apoiado sobre a superfície ali, eu vou aplicar aqui, olha, uma força F horizontal para a direita, que está representada aqui nesse esquema. Mas vamos considerar que essa força, inicialmente, ela não foi suficiente para produzir o movimento do corpo. Então, a partir do momento que eu estou aplicando uma força F tendendo a produzir um movimento desse bloquinho, aparece a força de atrito. Tá? E nesse instante em que eu estou aplicando uma força F e o bloco não sai do lugar, a velocidade dele é zero, ele continua parado, significa que aquela força de atrito que apareceu ali, ela é igual à força F que eu estou aplicando para fazer com que a resultante das duas seja zero e o corpo permaneça em repouso. Tá? Então, se ele está em repouso, eu sei que a força que está agindo aqui é a de atrito estático. Então, eu apliquei uma força F de um determinado valor, apareceu a força de atrito estático que vai impedir com que o objeto se mova, vai fazer com que ele fique em repouso. Para isso, essas duas forças têm que ser iguais. Bom, vamos considerar agora que a gente aumente um pouquinho o valor da nossa força F, até chegar a uma situação em que o objeto está quase começando a se mover, está prestes a iniciar o movimento. A gente fala que o bloco está na iminência de se movimentar. Tá? Ele continua parado, mas agora ele está numa situação de quase movimento. Então eu aumentei o valor da minha força F e essa força de atrito estático ela também aumentou porque o objeto continua em repouso, ele continua parado. Né? Então o meu atrito estático ele também aumentou, ele teve o seu valor aumentado. Né? Até chegar a um ponto em que esse atrito estático ele não consegue aumentar mais, ele tem um valor máximo. Né? Se eu for aumentando o valor da minha força F, o atrito estático ele vai aumentando até um valor máximo, que é chamada de força de atrito estático máximo. O que é esse valor da força de atrito estático máximo? É o máximo valor de força que eu vou poder aplicar sem com que o corpo entre em movimento. Acima desse valor, o objeto vai se mover. Tá? Então, por exemplo, considerando que nessa situação aqui, né, nessa segunda situação que a gente está analisando, eu esteja aplicando aqui uma força, sei lá, de 10 newtons, e o objeto está na iminência de movimentar, está quase se movendo, significa que a força de atrito estático máxima também vale 10 newtons, porque o corpo está em repouso, então as forças são iguais. A força F que eu estou aplicando está sendo equilibrada pelo atrito estático, no caso aqui o estático máximo, né? Mas se eu aplicar uma força ligeiramente maior do que 10, o corpo começa a se mover. Por exemplo, se eu aplicar uma força de 11 newtons, esse objeto já começa a se mover. Tá? Então, o atrito estático ele vai aumentando até um valor máximo. A partir desse valor máximo, ele não consegue mais aumentar e aí o objeto sai do lugar, ele consegue se mover. Esse atrito estático máximo ele é dado por essa relação aqui, olha, μe vezes m. Esse μe é chamado de coeficiente de atrito estático. Isso é uma característica que depende das superfícies que estão em contato. Tá? Muitas vezes isso é dado no problema, a gente não tem que determinar, ou às vezes o exercício dá informações para a gente calcular o valor dele. Mas isso não é nada que a gente tenha que decorar, por exemplo. Não tem que saber qual que é o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies quaisquer, não. Tá? O exercício vai dar, ou ele vai dar informações para a gente determiná-la. Ok? Então a gente tem μe, que é o coeficiente de atrito estático, e m, que é a normal. Considerando um objeto apoiado sobre uma superfície plana e horizontal, a gente já vem falando aí que a normal é igual ao peso do bloco. Tá? Então, força de atrito estático máxima é igual a μe vezes m. Então, o atrito estático é aquela força que vai agir sobre o corpo enquanto ele está em repouso, e ele é variável, podendo ir de 0 até um valor máximo, um limite máximo. Acima desse valor, ele não consegue aumentar mais e aí o corpo entra em movimento. A partir do momento que o corpo entra em movimento, passa a agir o atrito cinético. O atrito cinético, então, é a força de atrito que aparece quando o objeto já está se movendo. Então, nós temos aqui a seguinte situação. A gente tem o mesmo bloquinho com o peso e a normal, que não estão representados aqui, mas essas forças estão presentes aqui. A gente está aplicando uma força F, que está aqui em azul, sobre esse bloco,
e ele já está se movendo. Essa força F ela já é superior à força de atrito estático máximo. Então, ela já está fazendo o bloco se mover. Se ele está se movendo, a gente tem velocidade aqui diferente de zero, o corpo está em movimento, a força que aparece aqui é a força de atrito cinético, que a gente vai representar aqui por Fc. Tá? E essa força de atrito cinético, ela é dada por essa expressãozinha aqui, olha, μc vezes n. O μc aqui é o coeficiente de atrito cinético e n, mais uma vez, é a normal. Então, as formulazinhas são muito parecidas, né? A força de atrito estático é Fe igual a μe vezes n, e a força de atrito cinético é Fc igual a μc vezes n. Então, o que muda são os coeficientes. Né? Se a gente pegar aqui, a força de atrito estático é μe vezes n. Então, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. A força de atrito cinético é μc vezes n. Então, o que está mudando de uma para outra é somente os coeficientes, né, que é aquela característica que eu falei com vocês que depende das superfícies que estão em contato, sendo que o μe é enquanto o objeto está parado e μc a partir do momento que ele está se movendo. E aí a gente tem uma relaçãozinha entre esses dois coeficientes, o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. Para a gente entender essa relação que aparece aqui, eu vou colocar aqui a seguinte situação para vocês. Muitas vezes, né, a gente tem que aplicar forças ou para iniciar o movimento de um objeto, né, ele está parado, eu vou aplicar uma força para fazer com que ele comece a se mover, ou ele já está em movimento e eu vou ter que aplicar uma força apenas para manter esse movimento. Fazendo essa experiência, ou dessa experiência diária que muitos de vocês já devem ter vivido aí, a gente conclui que a força que nós vamos ter que aplicar, ela é menor quando a gente vai aplicar apenas para manter o movimento. Se eu tenho um objeto que está parado e eu vou aplicar uma força para fazer com que ele entre em movimento, essa força que eu vou aplicar para começar o movimento, ela é maior do que aquela força que eu teria que aplicar para apenas manter o movimento, considerando que ele já esteja se movendo. Isso acontece por conta dessa relação aqui. Olha. Geralmente, o coeficiente de atrito estático ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Ou seja, a força que eu vou ter que aplicar enquanto o objeto está parado, ela é maior do que a força que eu vou ter que aplicar enquanto o objeto já está se movendo. Por quê? Porque quando eu vou aplicar uma força sobre o objeto parado, eu tenho que vencer a força de atrito estático máxima, que é dada por μe vezes n. E quando eu vou aplicar uma força para manter o movimento, eu tenho que aplicar uma força que vença a força de atrito cinético, que é μc vezes n. Só que o μe é maior que o μc. O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, isso faz com que a gente tenha diferença no valor dessas forças nessas duas situações. É muito mais fácil a gente manter o movimento do que tirar o objeto do repouso. Okay? Isso se deve a essa relação entre esses dois coeficientes aqui. Ok? Então, a gente já sabe o que é a força de atrito e como determiná-la. É uma força que surge sempre que há tendência de movimento de um corpo sobre uma determinada superfície, e ela pode aparecer em duas situações. Enquanto o corpo está em repouso, aí a gente tem um atrito estático, que seu valor máximo é dado por essa relação aqui, deixa eu colocar um nomezinho aqui, a força de atrito estático máxima é dada por essa relação aqui, μe vezes n, coeficiente de atrito estático vezes a normal. E o atrito também pode aparecer com o corpo em movimento, que aí seria o atrito cinético ou dinâmico, e a fórmula é dada por μc vezes n, onde μc é o coeficiente de atrito cinético e n é a normal. Colocando essas forças num gráfico, a gente vai ter essa situação aqui. Ó. Primeiramente, o objeto está parado, a velocidade dele é zero. Né? Então, está parado, está em repouso. Né? A gente tem essa situação aqui. Então, a gente vai aplicar uma força F e vamos considerar que essa força F vai aumentando com o tempo. Conforme a gente falou agora há pouco, à medida que a gente vai aumentando o valor da força F, o atrito estático também vai aumentando para manter o objeto em repouso. Isso vai acontecendo aqui ao longo dessa reta. Quando chega aqui, a gente atingiu o valor máximo do atrito estático. Né? Enquanto ele está em repouso, quem está agindo é o atrito estático. Mas como a gente falou, esse atrito estático ele tem um valor máximo, que é a força de atrito estático máxima, que é dada por μe vezes n. Então, chegou nesse valor aqui, o atrito estático tem o seu valor máximo e o corpo está na iminência de se mover, está quase se movendo. A partir do momento
que eu aumento essa força aqui um pouquinho mais, né, só um pequeno acréscimo, o objeto começa a se mover, e aí quando ele começa a se mover, passa a agir o atrito cinético, e aí a gente já cai, porque a força de atrito cinético, como a gente falou, ela é menor do que o atrito estático. Então, há uma queda no valor dessa força para manter o movimento, né? E essa força que eu vou estar aplicando aqui para manter o movimento é a chamada força de atrito cinético, né? Aquela que eu tenho que vencer para manter o movimento é a força de atrito cinético ou de atrito dinâmico. Então, o gráfico da força de atrito, ele tem essa cara aqui, né? Ele vai aumentando até atingir um valor máximo, isso enquanto o objeto está em repouso. Atingiu esse máximo, passa a agir o atrito dinâmico, o atrito cinético, e aí a gente tem uma redução no valor dessa força, porque, como nós falamos no slide anterior, a força de atrito cinético ela é sempre menor do que a força de atrito estático. Tá? Algumas observações aqui. A força de atrito ela depende das superfícies que estão em contato, né, para caracterizar esse ME e esse MC, como eu disse para vocês. E a gente tem uma característica importante aqui, olha, ela independe da área de contato entre as superfícies. Então, muitas vezes a gente pode pensar que quanto maior for a área, maior vai ser o atrito. Não. Porque se a gente olhar nas duas formas que nós analisamos aí, a força de atrito estático máxima é μe vezes m, vou colocar só as formas aqui, μe vezes m, coeficiente de atrito estático vezes a normal, e a força de atrito cinético é μc vezes m. Então a gente tem a dependência das superfícies, que é esse μe e esse mc, coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito cinético, e depende também da normal, mas observe que não aparece área aqui na forma, né? Então, a força de atrito, seja ela atrito estático máximo ou atrito cinético, ela não depende da área de contato, tá? Ela vai depender apenas dessas variáveis aqui, os coeficientes e da normal que está associada ao peso, né? Considerando que ele está apoiado sobre uma superfície horizontal, a normal vai ser igual ao peso. E, para encerrar, né, o nosso livro aí, ele traz uma situação, né, de aplicação da força de atrito, que seria um carro, né, descrevendo, por exemplo, aí uma trajetória, uma curva, né, quem vai desempenhar. Primeiro, a gente já falou que para que um corpo consiga descrever uma trajetória circular, é necessária a ação de uma força sobre ele, que é a força centrípeta. Nesse caso, quando o carro está fazendo uma curva, devido ao atrito entre os pneus e o asfalto, né, esses pneus eles empurram o asfalto para fora da curva aqui, e o asfalto reage pela terceira lei de Newton e empurra os pneus para dentro, né? Seria a força de atrito. Então, nesse caso, quando o carro está numa curva, quem desempenha o papel de força centrípeta, ou seja, quem age para fazer com que o carro consiga descrever a curva, é a força de atrito. Então, nessa situação, a gente fala que a força centrípeta ela é desempenhada pela força de atrito. Mas quem que é a força de atrito? Bom, a gente já viu que a força de atrito, acabamos de ver aí, né, ele pode ser o estático ou o cinético, mas a fórmula é μ vezes n, né, o coeficiente que depende da superfície vezes a normal. Considerando que o carro esteja trafegando numa pista plana, né, a normal é igual ao peso. Então, essa normal aqui é igual a m vezes g. E aí, se a gente simplifica esse m aqui, ó, fica v ao quadrado sobre r é igual a μ vezes g, multiplico cruzado, fica aqui, olha, v ao quadrado é igual a μ vezes r vezes g, né, fazendo a multiplicação cruzada ali. E aí, se a gente coloca isso tudo dentro de uma raiz quadrada, a gente chega aqui nessa fórmula, que nos permite descobrir qual que é a velocidade máxima com que um carro pode entrar numa curva para ele conseguir, de fato, fazer essa curva sem maiores problemas, né? Isso vai depender do μ, que é o coeficiente de atrito entre os pneus e o asfalto, isso é uma constante, né, claro. Vai depender do raio da curva e da aceleração da gravidade, tá? Então, a gente pode, inclusive, fazer também o cálculo se essa pista não fosse plana, se ela fosse inclinada, só que aí ficaria um pouco mais complicado, porque aí a normal ela não seria mais igual ao peso, ela seria igual ao PY, como a gente já viu lá no plano inclinado. Então, isso complicaria o problema um pouquinho mais, mas dá para fazer essa mesma análise. Então, é possível calcular
qual deve ser a velocidade máxima com que o motorista pode entrar numa determinada curva para conseguir fazer aquela curva. Tudo isso é calculado, né, nessas pistas aí de automobilismo, né? Eles fazem todos esses cálculos, tem a inclinação da pista, quem acompanha, quem gosta aí do esporte, já viu que as curvas são inclinadas, justamente para conseguir atingir um valor máximo de velocidade, uma velocidade maior durante aquela curva e permitir lá, né, uma prova mais rápida, uma volta mais rápida. Então tudo isso dá para ser feito. Então aqui uma aplicação da força de atrito dentro de uma situação cotidiana aí. Ok? Bom, então estamos encerrando aí a parte de força de atrito. Lá na página 38 ele traz para a gente essa análise da resultante centrípeta aí, uma curva numa pista horizontal. Ok? Então é isso. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.